Belezinha aí. Então, parte 3 da nossa aula 7. A partir de agora eu vou ter que começar a separar alguns assuntos com você. E dentro de duração de trabalho, 3 assuntos que são muito importantes são as horas in itinere, a variação de horário dentro do seu jornada de trabalho e o regime de tempo parcial. Então eu vou começar a desenvolver com você. Aula 8 a gente vai falar de teletrabalho, a gente vai falar de jornada de 12 por 36, tá? Eu vou começar a separar com você agora pequenos tópicos, para a gente poder desenvolver um trabalho bom dentro de duração de trabalho. Atenção para o artigo 58, parágrafo 2º. O que era, atenção para o que eu estou falando, o que era o Instituto das Horas in Itinere? É o que a gente chamava de hora de deslocamento. A gente tinha uma vasto entendimento doutrinário, vasta legislação, vastas súmulas, jurisprudência, tinha coisa pra cacete para reger a hora in itinere. A questão é que a reforma trabalhista fez o quê? Acabou com essa hora in itinere. Então, esquece tudo o que você tenha estudado até hoje sobre horas de deslocamento, porque nada mais vale. Atenção, artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Acabou a discussão. Porque antigamente tinha toda uma história, mas o empregador tem que oferecer, tem que ser local de difícil acesso. Esquece. Eu adorava explicar isso, que era legal, cheio de... Acabou. Horas in itinere, morreu. Horas de deslocamento, não existe mais. Então, esquece tudo que você aprendeu sobre esse instituto até hoje, porque você não vai mais precisar dele, porque não existe mais, já diria Padre Quevedo. Beleza? Continuando. Artigo 58, parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária variações do horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então vamos lá? Lembra que nós falamos sobre isso? A partir do momento que você tem uma variação de tempo na sua entrada e saída, é lógico que essa variação ela tem que ser bem tratada. Porque, vamos lá, a regra da CLT é o seguinte: empresas que tenham mais de 10 empregados, elas têm obrigação de fazer o controle de ponto. Então, a empresa que tenha mais de 10 empregados tem obrigação de controle de ponto. Aqui não entra caso de empregado doméstico, porque no caso de empregado doméstico, um empregado doméstico que seja, já é obrigatório para o empregador fazer o registro, o controle de ponto. Fica meio impossível de você fechar um horário das 8 às 17, por exemplo. Fica meio impossível para o cara entrar às 8 e sair às 17. Ele vai entrar 8h01, ele vai sair às, 16h59, que seja. Cuidado que a variação também é para trás, tá? Não tem problema. O cara vai chegar às 7h58 e não às 8. Então, o que ele está querendo me dizer aqui? Essas variações do horário do registro de trabalho, até 5 minutos, atenção para isso aqui, não excedente de 5 minutos em cada momento, ou seja, 5 na entrada, 5 na saída, essas variações elas não serão computadas, não serão consideradas, nem para desconto e nem para jornada extraordinária. Tá beleza? Ou seja, descontado, você perder, computado, você ganhar. Então eu tenho essa flexibilidade. Então, chegou a 5 minutinhos, saiu 5 minutinhos, não tem problema, beleza, tá bom para todo mundo. Só que olha o que ele fala. Observado o limite máximo de 10 minutos diários. Porque, veja bem, se por acaso, vamos dar um exemplo rapidinho aqui. O seu horário, deixa eu apagar aqui a tela para ficar melhor. Como é que é essa regra? Vamos lá. Você chega às 8 e larga às 17. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, você chega 8h02 e sai 16h58. Lembre-se que o que ele está me falando aqui, não serão descontados, ou seja, você chegou depois do horário, né? Vou botar aqui em cima, depois do horário e saiu antes. Isso é para descontar. Nem computados. Você chegou antes do horário, cômputo, e saiu depois do horário. Então perceba que aqui eu cheguei depois e eu saí antes. Então era para ter desconto. Mas nem aqui eu vou ser descontado, que foram 2 minutos, nem aqui eu vou ser descontado, que também foram 2 minutos. E se você parar para analisar, o somatório é 4 minutos. Segundo exemplo, eu cheguei às 8h06 e saí às 16h59.
Beleza? Beleza. Aqui eu excedi 1 minuto, concorda? E aqui eu saí 1 minuto antes. Compensa? Não. Excedi 1 minuto, eu vou ter descontado 1 minuto. Desconto. Beleza? No somatório foi 1 minuto, foram 6 minutos aqui, mais 1 aqui, 7. Não ultrapassou os 10 minutos diários, então eu vou descontar apenas o excedente. Lembre-se que não excede de 5 minutos para a entrada e para a saída, valendo o limite total de 10. Então, excedeu 1 minuto, desconto 1 minuto. Eu cheguei às 8h08 e eu saí às 16 horas e 50 minutos. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu cheguei 3 minutos atrasado e saí 5 minutos antes da flexibilização, vamos dizer assim, né? Eu estou falando 3 minutos atrasado porque eu não estou contando os 5 que não vão entrar na jogada. Mas, na verdade, eu cheguei 8 atrasado e saí 10 minutos antes. Você concorda comigo? Porque essa é a grande jogada. Qual é o somatório que eu vou fazer aqui nessa história? Eu não somei 6 com 1 aqui para dar 7, para descontar só 1. Eu vou somar 8 com 10 aqui, vai dar o quê? 18. Se eu extrapolei os 10 minutos, o que eu vou fazer? Eu, empregador, vou descontar de você os 18 minutos. O que você não pode fazer é extrapolar 10 minutos diários para que você tenha direito a desconto ou cômputo apenas de uma parte. Porque vamos fazer uma outra jogada. Eu cheguei às 7h58 e saí às 17, né? 18 não, 17h10. Então, peraí. Aqui eu cheguei 2 minutos antes e aqui eu saí 5 minutos depois. Né? Ou 10 minutos depois. Mas eu vou considerar como horário normal. O que vai acontecer? No total, eu tive 10 aqui e 2 aqui, 12. Ultrapassou 10, então eu vou ter direito a 12 minutos de hora extra. A grande preocupação foi estabelecer para você 2 regras. A primeira, entrada e saída, que não pode exceder 5 minutos. O que exceder vai ser descontado ou computado. Mas se no somatório de entrada e saída exceder 10 minutos, eu não vou descontar ou computar apenas o excedente, eu vou pegar a totalidade. Então isso que é importante. Se eu cheguei 1 minuto atrasado e saí no tempo certinho, não deu os 10 minutos no total, eu vou descontar apenas 1 minuto. Se eu cheguei 1 minuto atrasado, saí bem antes, e no total passou 10 minutos, vamos dizer que deu 12 minutos no total, entrada e saída, eu vou ter descontado 12. Então essa que é a jogada. Você tem que olhar primeiro os 5 minutos de entrada e saída. O que excedeu, desconta ou entra no cômputo de remuneração. Se por acaso o somatório der mais de 10 minutos diários, aí você pega tudo, você não pega só a diferenciação. Então essa que é a grande jogada. Você não pega só o excedente. Você pega, inclusive, os 5 minutos também. Porque aí é uma falha total. Deu para entender? Se ficar dentro dos 10 minutos ou ficar dentro dos 5 minutinhos de entrada e saída, beleza. Tu não vai ter desconto nenhum, vai estar tudo bem. Mesmo, isso aqui é interessante, cara. Mesmo que você até faça ali uns 6 minutinhos, saiu 4 para dar uma compensada, você vai perder 1 minuto. Porque não tem compensação. É 5 minutos o limite para a entrada, 5 minutos para a saída e 10 no total. A jogada é que esses 10 minutos estabelecem se eu vou descontar ou se eu vou acrescer tudo ou somente o excedente. É isso que esses 10 minutos fazem de diferença. Tá tranquilo? Isso é a parte de variação de jornada de trabalho. O regime de tempo parcial, ele foi uma novidade que foi introduzida para poder estabelecer com as empresas o seguinte: a possibilidade de contratar mais gente, a possibilidade de ter mais funcionário e gerar, sim, mais emprego. Só que o regime de tempo parcial, ele traz regras extremamente interessantes. Nós vamos estudar boa parte delas aqui, mas tem, por exemplo, a regra de férias. Nós não vamos estudar férias agora, em relação ao regime de tempo parcial. Por quê? Porque eu vou te dar uma aula sobre férias. Eu vou te ensinar todo um macetinho para você nunca errar a questão de férias. E as férias, para quem se encontra no regime de tempo parcial, tem uma contabilização diferenciada. Então, espera a aula específica, por favor. Artigo 58A. Considera esse trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquela cuja duração não exceda 26 horas, com possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Cuidado que o antigo regime de tempo parcial era aquele que não trabalhava mais do que 25 horas por semana. Acabou isso. Existem agora 2 regimes de tempo parcial. Ou o cara que trabalha 30 horas e esse é o talo,
ou seja, ele não pode fazer hora extra, porque uma das regras legais, deixa eu te falar rapidinho para você não confundir. O regime de tempo parcial anterior, ele trazia a seguinte regra: é até 25 horas e não pode fazer hora extra. O regime novo, ele traz duas regras. Primeiro, o cara que trabalha 30 horas semanais, até 30 horas semanais, né, não excedeu 30, ele não pode fazer, ele não fez hora extra, não vai fazer hora extra. Então, na verdade, você vai entender como de 26 a 30. Porque se ele fizer 26 horas, ele pode fazer até 6 horas semanais extras. Porque, pela lógica, um trabalhador normal ele pode fazer 10 horas semanais extras, né? Porque ele pode fazer até 2 por dia. Então, 10 horas semanais. Um trabalhador normal. Né? Vamos botar aí o cara que trabalha 8 horas por dia, vai fazer aquelas 4 horinhas de sábado lá para compensar, mas um trabalhador normal, ou vai resolver isso vai estabelecer isso lá no almoço, o que seja. Mas é importante você entender que agora o regime de tempo parcial ele traz essas duas regras. Não excedeu 30 e não tem direito a fazer hora extra. É um tipo de regime de tempo parcial. O cara trabalha até 30 horas sem poder fazer hora extra. Ou eu posso te contratar determinando que você vai fazer até 26 horas, porém com a possibilidade de até 6 horas extras. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho, querido, por favor. Aqui. Antes que eu esqueça, porque eu comecei a falar de tempo parcial, eu lembrei que eu não falei de uma coisa para você. Eu te disse que existe uma regra que é obrigatório o controle de ponto em alguns casos. Né? Uma empresa com mais de 10 empregados ou o empregador que tem empregado doméstico. Eu posso afastar isso daqui em duas situações. Porque quem é que vai ter a obrigação, quem é que tem um ônus de provar que ficou além do tempo ou não, para não ser descontado ou ficou para ser computado? É você, empregado. Só que existem duas situações que afastam essa obrigatoriedade do empregado, que o empregador que fica obrigado a provar que você ficou mais tempo para descontar ou a provar que você não ficou para você não ter direito ao cômputo. Deu para entender a jogada? O ônus da prova, nesse caso, é do empregado. Então, cabe a você provar que você ficou além do tempo e tem que receber hora extra, e se for para a justiça, claro, ou que você não ficou, não saiu muito antes para não ter desconto. Só que tem dois casos que trazem como exceção. O primeiro caso é quando a empresa deveria, mas não faz cadastro ou controle de ponto. A empresa tem mais de 10 empregados, mas ela não tem um sistema de ponto estabelecido. Então, nesse caso, o ônus passa para quem? Para o empregador. Então, cabe ao empregador nesse caso, que automaticamente entende-se que você está falando a verdade. A mesma coisa vale quando você tem a entrega do ponto que a gente chama de horário britânico, que é o espelho de ponto específico em que ele tem horário uniforme de entrada e saída. Incrivelmente, você conseguiu durante um ano de trabalho chegar sempre às 8 e sair sempre às 17, em ponto, sem segundos, sem minutos de diferença. Esse é o que a gente chama de ponto britânico ou horário britânico. É o ponto uniforme, tá? Também chamado assim pelo TST, horário de ponto uniforme ou britânico. Então, nesses dois casos, ou a empresa não apresenta o controle de ponto que deveria, ou ela apresenta, mas é um controle de ponto manipulado, obviamente tem fraude, o ônus fica para o empregador, tá? Desculpa, agora voltando para o regime de tempo parcial. Porque às vezes eu esqueço mesmo, faz parte, a gente vai lembrando e vai trabalhando aqui. Deu para entender esse regime? O que configura o regime de tempo parcial? Até 30 horas sem direito a hora extra. Ou até 26 horas com direito a até 6 horas extras por semana. Esse é o regime de tempo parcial. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação ao empregado que cumpre tempo integral. Então aqui é uma possibilidade do cara ganhar menos que o salário mínimo. É uma possibilidade legal. Porque vamos dizer que quem faz o tempo integral receba salário mínimo. Se você vai receber proporcional, você vai receber abaixo do salário mínimo. E você sabe que uma regra da Constituição é que ninguém recebe abaixo do salário mínimo, salvo especificações legais. Essa é uma prova. Então, óbvio que se eu trabalho 4 horas por dia, 4, 8, 16, 20, 24, eu trabalho 24 por semana, eu vou receber 24 e não 48, né? Vai se ferrar também. Vou receber metade. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Diz-se que o regime de tempo parcial também foi o que a gente pode chamar de primeiro programa de proteção ao emprego, né? Ou que agora é conhecido como Programa Seguro Emprego. Por quê? Porque
Quando surgiu esse regime de tempo, além da ideia de contratar mais, também foi a ideia de proteger e evitar demissão em massa. Então os caras chegaram e falaram, olha só, o cara que trabalha em período integral, ele pode aderir ao regime de tempo parcial, sem problema nenhum. Então você, empregador, chega para os seus 10 funcionários e fala, gente, tá ruim de dinheiro. Eu preciso que pelo menos 2 dos 10 funcionários que eu tenho façam essa mudança, essa aderência, né? Essa adesão, melhor dizendo, aderência fica feio, ao regime de tempo parcial. Saiam do integral. Vamos lá? Vamos nessa? Aí, amigo, é uma questão de trato, tá? Mas nada impede que o empregado... Agora, o que não pode, atenção, ó, mediante a opção manifestada perante a empresa. Ele tem que optar. O que não pode é o empregador determinar a transformação do regime de tempo integral para o parcial, até porque vai gerar prejuízo remuneratório e vai se tornar uma alteração unilateral ilícita. Então, de novo, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Quer alterar? Pode, desde que mútuo consentimento. E aqui, claro que vai ter prejuízo remuneratório, mas não é um prejuízo óbvio, porque ele está recebendo o legal, o proporcional. O que não pode é o cara ganhar menos do que o proporcional. Aí é um prejuízo, é uma ilicitude grande, tá? Então, pode ter adesão de quem está no integral para o regime de tempo parcial sem problema nenhum. Horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50%, que é a hora extra, né? Que, lembrando, o antigo regime de tempo parcial não permitia, agora permite, somente para quem trabalha até 26 horas, que pode fazer até 6 horas semanais. Quem trabalha até 30 horas semanais não pode fazer hora extra, não se esquece disso, tá? Na hipótese do contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas, as horas suplementares e quantitativas serão consideradas horas extras para fins de pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Tá? Então, a ideia aqui é... Por isso que eu falei até 26 horas, tá? Porque se você notar, ele fala 26 horas semanais lá, e aqui ele fala aqueles que são menos de 26 horas. Então o que eu fiz foi juntar o caput com o parágrafo 4. Eles poderiam ter feito isso também. Então não importa, até 26 horas. Ah, mas eu firmei um contrato de 20 horas por semana. Não tem problema. Você pode fazer até 6 horas extras e vai receber até 6 horas extras, 50%. Tá? Novidade nenhuma. O que ele falou aqui foi só o óbvio que ele poderia ter colocado no caput. Parágrafo 5º, presta atenção. As horas suplementares na hora de trabalho normal, atenção que aqui tem um erro bonito, tá? Porque essa hora de trabalho, jornada de trabalho normal não se refere à jornada de 8 horas. Tá? Eles usaram o termo normal aqui, mas é a jornada normal dentro do regime de tempo parcial, tranquilo? Na verdade ele quis dizer a jornada de trabalho comum ou a jornada de trabalho natural da sua contratação. Não é a jornada de 8 horas, tá? Isso aqui é um erro bonito, mas é legislador escrevendo besteira, isso aqui é o quê daquele povo também, né? Poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução. Olha, nós vamos estudar na próxima aula compensação de horários em relação à jornada normal. Aqui é a compensação no regime de tempo parcial, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento subsequente, caso não sejam compensados. O que quer dizer? Semana 1, eu fiz 6 horas extras. O meu empregador, na semana 2, vai me dar essas 6 horas de descanso, ou seja, vai compensar as 6 horas. Eu vou trabalhar, vamos dizer que eu trabalho 26 horas. Eu vou trabalhar 20 horas na semana 2. Ou se ele não fizer isso na semana subsequente, eu quero fazer na semana 3. Não pode. Se ele não fizer na semana seguinte, ele vai ter que me pagar até o próximo mês as horas extras. Então a compensação aqui é rígida. Ela não é que nem no tempo normal que tem maior opção, não. Tem que ser feita a compensação logo na semana imediatamente seguinte. Se não fizer, no mês seguinte tem que pagar. Tem que quitar todas as horas extras. Tá? Muita atenção para a regra do parágrafo 5º sobre compensação de jornada ou de horas no regime de tempo parcial. E por último, o parágrafo 6º, que é muito legal, é facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 de férias em abono pecuniário. De novo, eu vou falar com você, ó. Tá fazendo prova de direito do trabalho? Estuda questões de 2017, 2018, 2019. Detalhe, 2017, de novembro, né, ou dezembro, melhor dizendo, já que a reforma trabalhista ela entrou em vigência em novembro de 2017. Então, é muito importante você entender isso aqui. Se você pegar a questão, vou até apagar aqui porque ficou embaixo da minha cabeça, né, mas tudo bem. Se você pegar a questão 2016, 2015, você até pode fazer. Mas que você saiba que se for falar de regime de tempo parcial, por exemplo, nem faz a questão. Porque como é que era o regime de tempo parcial antigamente? 25 horas semanais. Agora não.
Até 30 sem hora extra, até 26 com até 6 horas extras. Antigamente não tinha hora extra, agora tem. Antigamente não podia converter férias em abono pecuniário, agora pode. Então, muita atenção também para o parágrafo 6º, atenção para o parágrafo 3º e para o caput, porque eles três quebraram completamente o antigo regime de tempo parcial. Então, se quer fazer a questão antiga, faz, mas faz sabendo que tem coisa que mudou. Por último, o OJ 358, que corrobora o que eu te falei. Havendo contratação para cumprimento de jornada de trabalho reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas, diárias ou 44 semanais, é lícito pagamento de piso salarial ou, que é o caso aqui, do salário mínimo proporcional. Então, para não ter discussão, mas o salário mínimo não pode ser pago menos do que ele. Pode. Aqui existe essa previsão. Tá tranquilo? Tá bom a gente lembrar, né? É nesse caso e é no caso do praça do serviço militar obrigatório, que também recebe abaixo do salário mínimo e é constitucional. Fechou? Beleza, matamos a aula 7. Lá na aula 8 a gente fala de teletrabalho, trabalho intermitente, jornada de 12 por 36, compensação de horário. Fechou? Então vamos dar uma paradinha. Aula 8 a gente se vê. Um abraço.